Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 19 de novembro de 2025, nosso terceiro dia da nossa campanha pela restauração espiritual. Vamos fazer a nossa oração baseada na palavra do Senhor Jesus. Em Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 6, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, ou o aniversário de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Arriba, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que no aniversário do rei Herodes, a filha de Herodias dançou para o rei e ele agradou-se da sua dança e perguntou o que ela queria. Prometeu-lhe dar tudo o que ela pedisse. Temos que ter cuidado com as promessas. A palavra do Senhor diz nos versículos posteriores que ele afligiu-se. Ou seja, não era bem isso que ele queria fazer. Ou se ele queria, não estava preparado. Porque ele já tinha um pendente com João Batista. João Batista era profeta de Deus. Arriba, e profeta de Deus fala aquilo que Deus manda, fala aquilo que Deus revela. E João Batista o exortou por causa do pecado que ele cometeu. Ele tomou a esposa de seu irmão Filipe Herodias e juntou-se com a cunhada. E isso era algo que desagradava ao coração de Herodes. Mas pela aflição que a palavra diz, ele não estava preparado para matá-lo. E João Batista foi decapitado, cortaram a cabeça. Mas não é a carne, não é o homem que eles criam. O que eles queriam era matar a voz profética de João Batista. Era enterrar a graça de Deus que estava sobre ele, era acabar com o chamado, com o ministério. Sim, todo aquele que é escolhido, todo aquele que é chamado, incomoda o inferno. Saiba que o inimigo sempre vai procurar uma maneira de calar a tua voz. O inimigo sempre vai procurar uma maneira de tentar te desviar dos caminhos do Senhor, de tirar as tuas forças, de matar o teu chamado, de enterrar os teus talentos, aqueles que Deus deu a ti, para multiplicar para a honra e glória do seu santo e bendito nome. O espírito que estava sobre essa mulher é o espírito de Jezabel, porque ela incitou a sua filha a fazer esse pedido. A palavra do Senhor diz que ela, instruída previamente, instrução prévia, ela já havia programado, preparado a filha. Com certeza, arriba que já foi tudo combinado. Ela, você vai dançar, ele vai se agradar, porque era costume dos reis. Quando se agradassem de alguém, eles honravam essa pessoa. Vamos voltar para o tempo do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. O profeta Daniel revelou o segredo do seu sonho, interpretou, deu discernimento, ele honrou, colocou Daniel num lugar de uma grande posição. Vamos voltar também para o livro de Esther. O tio de Esther, Mardoqueu, deu livramento ao rei e o rei o honrou também. Então, ela sabia exatamente o que ela estava a fazer, porque era uma mulher movida
rimante, rebosada pelo espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel é o espírito que mata os profetas. É o espírito que mais peleja contra a nossa vida espiritual. Muitos associam Jezabel apenas com o espírito de promiscuidade. Não! O espírito de Jezabel, o principal objetivo é destruir a igreja, destruir os servos, destruir os profetas. Então, ela usa determinadas situações, determinados pecados. O espírito de Jezabel pode agir na sexualidade, na promiscuidade, pode agir na fofoca no meio da igreja, falsas profecias, opressão, e muitas outras coisas. Vamos na palavra. O que é que Jezabel fez com o profeta Elias? Ameaçou. Depois do profeta Elias matar os profetas de Baal, ela enviou um ultimato. Amanhã, à mesma hora, você também vai morrer. Você que matou os meus profetas, eu também vou acabar contigo. Opressão. Muitas das vezes, quando estamos fracos espiritualmente, sentimos uma pressão, não conseguimos orar, sentimos um peso. Parece que tem uma sombra, um jugo sobre nós. É o espírito de Jezabel oprimindo, retirando, sugando as nossas forças. Hoje Deus vai quebrar esse espírito. Deus vai quebrar esse poder das trevas que tenta nos paralisar. Ela também usa a imoralidade para fazer os servos caírem. Usa a fofoca. Em todas as igrejas tem crentes usados pelo espírito de Jezabel. Todas, sem exceção. Aqueles irmãos problemáticos, até servos de Deus, aqueles que trazem contenda, brigas, fofocas, que estão na igreja e reparam a roupa dos outros, tudo para criar instabilidade. É o espírito de Jezabel. Tenta paralisar, tenta matar a tua vida espiritual, tenta destruir o teu chamado, mas Deus vai repreender esse espírito, porque Deus quer trazer restauração espiritual. Eu pessoalmente posso afirmar que eu vejo a ação desse espírito. Já tive muita experiência com esse espírito, muitas batalhas espirituais, mas Deus, Ele livra, Deus, Ele guarda. No meio dos santos, no meio do trigo também tem joio. No meio das igrejas também tem pessoas usadas inconscientemente, não sabem que estão sendo usadas, apenas abrindo portas e brechas para trazer instabilidade, mas tem aqueles que sabem. Tem aqueles que são agentes das trevas, que estão infiltrados dentro das igrejas, e esses, quando localizam um escolhido, eles atacam, fazem de tudo para destruir, seja consciente ou inconsciente o ataque. Deus, Ele vai quebrar. Cuidado onde você coloca os teus pés, porque o espírito de Jezabel está solta, tentando matar, tentando destruir. O ataque é muito pior quando vem de alguém que sabe o que está a fazer, alguém que é agente das trevas, que está infiltrado na igreja, porque ele faz trabalhos, ele faz sacrifícios para isso. Aquele irmão que é usado, ele também está com um espírito maligno. Você ora, repreende, Deus o liberta e fica por isso mesmo. Mas aquele que já tem pacto com as trevas e faz deliberadamente, propositadamente, a luta é maior. Mas o nosso Deus é maior ainda.
O nosso Deus é maior que todas as coisas. Muitos agentes estão infiltrados nas igrejas para roubar a graça. Arriba dos servos de Deus para enterrar os talentos. Arriba, vigia as alianças que você faz. Nem tudo é de Deus. E vou falar uma última coisa. O espírito de Jezabel também entra muito nas profecias. Muitos profetizam não pelo Espírito Santo, mas pelo espírito de Jezabel, porque ela atrai. Usa isso como uma ferramenta, porque ela sabe, porque o inimigo sabe que as pessoas adoram uma profecia. Deus ainda usa profetas, mas o inimigo também usa pelo espírito de Jezabel. Arriba, Deus, te louvamos e te exaltamos por essa campanha, Deus, para a restauração espiritual. Deus, obrigada pelo teu cuidado. Obrigada, Deus. Arriba, Pai, pelo teu amor, pelas nossas vidas. Perdoe, Deus, os nossos pecados e as nossas iniquidades. Arriba, Deus. Nessa noite nós clamamos. Arriba, Deus, localiza todo o espírito de Jezabel. Arriba, Deus, todo o poder do inimigo, pelejando, Deus, contra a nossa vida espiritual. Ó Deus, pelejando contra o nosso chamado e o nosso ministério. Deus, arriba, Deus, aquela força que tem sugado a nossa energia. Arriba, Deus, a nossa força espiritual, retirando, Deus, a vontade de orar, de meditar, colocando, Deus, desânimo, colocando, Deus, um peso. Arriba, Deus, comece a quebrar esses poderes do inferno. Comece, Deus, a aniquilar. Derriba, Deus, porque o Senhor é aquele que peleja por nós. Ó Deus, o Senhor nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Só o Senhor, ó Deus, pode nos livrar. Os nossos dons e talentos foi o Senhor que nos deu. Arriba, Deus, toda inveja contra aquilo que Deus colocou nas nossas vidas cai por terra. Ó Deus, toda perseguição, arriba, cai por terra. Nós não vamos entregar o nosso chamado, arriba, nas mãos de Dalila, nas mãos de Jezabel, todos aqueles sendo usados, arriba, para destruir o nosso chamado. Arriba, Deus, neutraliza esses poderes das trevas. Ó Deus, neutraliza a fúria do maligno contra nós. Arriba, Deus, porque foi o Senhor que nos escolheu. Deus, foi o Senhor que nos separou. Arriba, nos levantou como profetas na tua obra. Repreenda, Deus, a opressão do maligno. Pai, todos os altares erguidos contra nós, arriba, Deus, para destruir a nossa vida espiritual. Ó Deus, localiza esses altares e quebra. Arriba, Deus, localiza esses altares com o teu fogo. O Deus de Elias que responde com fogo. Arriba, Deus, derrama o teu fogo sobre esses lugares e queima, Deus. Traga, Deus, a restauração espiritual. Ó Deus, traga um avivamento, traga, Deus, um vinho novo. Arriba, Deus, uma nova unção. Faça-nos, ó Deus, voar como águias. Queremos, ó Deus, transbordar arriba da tua presença. Deus, que nosso cálice venha transbordar. Ó Deus, levanta o caído. Arriba, Deus, fortaleça o enfraquecido. Deus, aquele que já não consegue orar, não consegue meditar, não consegue jejuar, que receba a restauração, receba a unção de fortaleza e continue a caminhada no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém.